Oi, pessoas, meu nome é Cíntia, eu tenho 42 anos. Aproximadamente uns 7 anos atrás, eu vivia cansada, eu vivia cheia de dores, e eu ia nos ortopedistas e falava que era dor na minha cervical, ou na minha lombar, na minha coluna lombar, e aí eu passava de médicos em médicos, alguns me tiravam da crise, mas as dores continuavam, eram dores profundas em todo o corpo, eram algumas vezes dores que eu não conseguia dizer, tá doendo aqui, porque doía tudo, e eu sempre vivia muito cansada, muito cheia de fadiga, uma fadiga bastante intensa. E aí eu ia de médico em médico, achava que toda fadiga era só aquela dor que eu estava sentindo. E aí fui até que eu cheguei a um ponto em que eu comecei a entender que não era normal eu estar sentindo tanta fadiga, tanto cansaço, sem vontade de fazer nada. Muitas vezes eu achava que eram coisas da minha cabeça, muitas dores, não, hoje a dor é da minha cabeça, então eu amanheci hoje, eu não vou tomar meu remédio hoje pela manhã. É tudo da minha cabeça, eu vou fazer minhas atividades diárias. Eu fazia ali pela manhã, quando era tarde, a minha filha me encontrava no meio da sala, sentada na minha cadeira de estudos, deitada com a minha cabeça em cima da mesa, porque eu não estava conseguindo conviver com aquela dor naquele dia. Então eu tomava medicamento de novo para continuar. Então levantar é um esforço muito grande. Muitas vezes eu acordo cedo, mas fico enrolando porque eu não consigo levantar. Eu sei que depois que eu levantar, com 15 minutos, eu vou estar um pouco melhor. Não vou estar com aquela dor que eu amanheci. Até porque o corpo vai acordando todo travado. Mas, conforme eu for fazendo as coisas de casa, vai me aquecendo e eu vou melhorando um pouco nas dores. Só que a vontade, que cada vez que eu passo pela cama que eu tenho, é de voltar e deitar de novo e não levantar. A minha fisioterapeuta uma vez falou assim: Cíntia, mas quando eu faço essa técnica você melhora? Aí eu falo assim: melhoro demais, melhoro por umas 2 horas eu fico sem dor. Aí ela falou assim: mas por 2 horas você fica sem dor? Eu falei: isso é muita coisa para mim, eu ficar sem dor por muitas horas. Até a minha psicóloga falou assim, eu comecei a fazer psicóloga há pouco tempo, 6 meses pra cá, eu acho. E aí, logo no começo, ela falava assim: mas você sente dor quantas vezes? Como assim? Aí eu falo: todo dia. Aí ela: e quais os horários? Aí eu falava assim: o tempo todo. E aí, porque as pessoas não conseguem entender essa vida de fibromialgia. Então, realmente, são dores fortes, são dores intensas. E que cada janela que você abre, se eu fizer fisioterapia e eu tiver uma janela de 2 horas sem dor, aquilo para mim é muita coisa, e é naquilo ali que eu vou ter, naquele espaço que eu vou ter qualidade de vida, poder lutar por essa qualidade de vida, que aí eu uso essas 2 horas para ir, digamos, para uma academia, fazer uma atividade física, que aí eu vou ganhar mais 1 hora sem dor, e assim cada vez eu procuro alguma atividade que possa me proporcionar esses momentos. Por exemplo, para fazer esse vídeo, eu tenho que ficar numa posição em que dói, porque tudo me dói. Se eu ficar numa posição demais, vai doer. Se eu tentar me mexer demais, vai doer. O ar-condicionado que está nessa sala dói em todo o meu corpo. E diante de toda essa crise e tá emergida dor, hoje eu até procurei, porque eu fui buscar na internet um canal que falasse sobre fibromialgia. Eu vejo muitos médicos e várias profissões falando sobre fibromialgia. Vi poucas pessoas falando sobre fibromialgia, mas o que eu cheguei a pensar é que as dores são tão fortes e tão intensas, as crises são tão diárias. Eu nem digo que eu tenho períodos de crise, porque eu não consigo sair da crise, ela sempre está acontecendo, que você não consegue nem falar sobre isso. Você só consegue ficar procurando ajuda. Mostrar como é que é ter uma vida com fibromialgia. Quem não tem não vai precisar ouvir ou vai precisar saber, mas isso pode ajudar pessoas que têm familiares com esse problema a entenderem que realmente é cansativo para você falar, para você ouvir, mas muito mais cansativo é para quem está falando e tem que
que dizer que está sentindo isso. E aí até que eu cheguei no médico e esse médico me disse que eu tinha fibromialgia. Nesse médico eu lembro que assim que eu cheguei nele, ele me deu um remédio. No outro dia eu estava me sentindo uma super heroína de novo e levantei da cama e fui fazer faxina, fui lavar o carro, fui fazer várias coisas e daqui a pouco eu voltava a sentir todas as minhas dores. E eu não tinha entendido ainda o que era fibromialgia, eu achava que eram só crises, era a crise daquele dia, mas que ia passar com aquela medicação e eu ia conseguir, porque ele falava que eu tinha que fazer atividade física e eu ia conseguir fazer atividade física e tudo bem. Só que não melhoravam, as dores não melhoravam, eu não conseguia chegar até essa academia ou a chegar até a atividade física que eu tinha que fazer. E aí eu continuava sentindo e eu voltava nele, ele mudava a medicação, ele alterava, ele aumentava a dosagem e aí todo o processo fazia o ciclo novamente. A primeira faculdade que eu fiz foi de enfermagem, onde eu sempre achava que eu ia chegar num canto com um diagnóstico, após ter o diagnóstico, ia ter toda uma equipe que ia surgir multidisciplinar para me atender, psicólogos, terapeutas, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros e aquela equipe está toda lá bonitinha para me atender. E de repente não era assim. Mas esses profissionais, ao contrário do que dizia lá minha escola de enfermagem, eles não eram todos integrados, eles não se conheciam, eles não debatiam o meu caso, eles não faziam nada disso. Porque cada profissional era profissional na sua área e precisava fazer. Me atendia ali, eu tinha, você tem dor onde? Eu tenho dor para fisioterapeuta. Você tem dor onde? Aí eu ia numa osteopata ou num RPG, falava onde era minha dor, ela trabalhava ali e pronto. Não dá para explicar muito bem, as consultas eram 5 minutos, não dava para eles me ouvirem, porque o meu médico, na verdade, ele não me escuta. Eu falo assim, doutor, eu tô com dor. Aí ele, certo, você tem fibromialgia, ok, qual a medicação que você está tomando? A medicação é essa. Então agora nós vamos mudar para essa. Aí eu falo assim, e a fadiga? Não, vai dar certo. A pessoa não consegue nem me ouvir completamente. Até que eu consegui uma fisioterapeuta mais conhecida que começou a me entender, a entender como funcionava o meu corpo. Hoje ela disse que meu corpo parece uma montanha-russa, que horas está assim, a horas a dor aqui, a horas a dor é ali. A dor sempre é no corpo todo, mas tem os pontos mais fortes de dor. E aí, com essa fisioterapeuta, eu consegui fazer uma equipe, eu e ela, onde eu ia no médico, ele me passava. Agora eu consegui um médico que não é reumatologista, é um médico da dor, minha nova esperança. E eu, sendo enfermeira, com essa terapeuta, eu conseguia debater algumas coisas com ela. Eu tenho agora uma fisioterapeuta que consegue entender o que eu sinto no meu corpo, mas eu estou me conhecendo mais, eu estou sabendo o que eu posso fazer para abrir aquela janela em que eu consigo, não que eu vá ficar sem dor para chegar aí para uma atividade física, mas até o ponto de eu chegar a uma atividade física, que eu possa ter uma janela sem dor naquele momento, que eu possa fazer essa ativação com a atividade física para diminuir minhas dores, assim com a alimentação e o restante das áreas da vida. Aí, mais recentemente, né, porque todo dia é um dia de aprendizado, então mais recentemente eu aprendi que eu precisava, até para minha memória, eu precisava buscar outras línguas para aprender a falar e aprender a estudar música também. Eu vi uma médica de cuidados intensivos que sempre falava isso, cuidados intensivos não, cuidados paliativos, que sempre falava isso, e eu coloquei na minha agenda 2 línguas para eu aprender pelo menos e aprender música. E eu comecei a notar que quando eu fazia essas atividades, como eram atividades totalmente diferentes do que eu faço, atividades eram um tipo de estudos totalmente diferentes dos que eu tenho, e ela conseguia me deixar alguns minutos fora daquele mundo de dor. Então,
o meu dia a dia como uma pessoa que tem fibromialgia, ele é pautado sim em medicações, em terapias, em procurar uma atividade física, procurar a janela que eu consigo fazer atividade física, em procurar respeitar o meu espaço. Eu sei que eu não consigo fazer várias coisas no mesmo dia, então eu não marco uma agenda com 3 médicos no mesmo dia, eu marco no máximo com um médico, porque eu tenho minhas outras atividades para fazer e meu corpo não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, porque se eu fizer muito hoje, quando é amanhã eu tô deitada e eu não consigo levantar, e o cansaço é real, e a fadiga é real, e a dor é real. E assim eu tô aqui porque eu queria começar um canal em que pudesse ajudar pessoas que têm fibromialgia a saber que esse mundo não é todo arrumadinho do jeito que eu achava lá atrás, que ia ter toda uma equipe multidisciplinar e que eu ia conseguir vencer assim. Se você conhece alguém ou se você tem fibromialgia, coloque aqui nos comentários a sua experiência e o que você tem usado ou a pessoa tem usado para enfrentar a doença, e coloque outros assuntos que você queira referente ao tema para que a gente possa estar debatendo aqui nos próximos vídeos. Acho que tá bom, acho que eu falei tudo da minha vida, não tem mais nem o que falar.